Bem, abrindo o ECA e procurando o nosso arquivo, então aqui está a janela do ECA, eu vou buscar o nosso arquivo que acabamos de gerar, certo? Esse arquivo, vocês sabem, ele foi gerado com o formato TXT. Isso significa que o ECA vai ter que fazer a conversão dele para o formato interno, certo? Eu acho que guardei aqui dentro. Vou precisar, então tá aqui ele está no TXT, vou precisar usar a abertura para todos os arquivos. Então, rede bayesiana com uma variável relevante foi esse. Ele vai dar esse errinho, a gente diz que ok, manda ele usar o conversor e pronto. Temos aqui então o arquivo. Vamos nos lembrar que a gente tinha definido para o nosso programa Gini que queríamos um arquivo dividido com 50% de probabilidade para cada uma das variáveis, certo? E se vocês perceberem, a gente acaba tendo 4 e 6 na primeira variável classe, depois 4 e 6 na variável atributo 1, 6 e 4 no atributo 2, e daí 5 e 5, 6 e 4, 5 e 5. Percebam que isso não é um erro, né? É claro que o ideal seria a gente esperar que todas as variáveis tivessem esse comportamento 5 para cada valor possível, entretanto, isso é uma probabilidade. Não quer dizer que vai sempre acontecer, mas há uma tendência. Como a gente tem um arquivo com apenas 10 instâncias, a gente sabe que podem haver coincidências, né? É aquela história, se você jogar a moeda para cima 10 vezes, você não tem certeza que você vai ter cara 5 vezes e coroa outras 5 vezes, entretanto há uma tendência de que isso aconteça. E aí a gente reforça então a ideia de que arquivos muito pequenos, iguais a esse que a gente acabou gerando com apenas 10 instâncias, eles acabam tendo pouca confiabilidade estatística naquilo que a gente vai definir. Mas tudo bem, por enquanto o que a gente queria era só tentar trabalhar esses arquivos. Eu vou salvar esse arquivo aqui com o formato, aliás, com o nome, né, com a extensão weka para guardá-lo com a maneira, com o seu cabeçalho do formato ARF, tá? E vou para a classificação. Se a gente tentar realizar a classificação nessa tarefa, eu vou começar pelos nossos algoritmos de árvore, então o algoritmo ID3. Antes de rodar o algoritmo ID3, vou dizer para vocês que eu vou colocar o cross validation aqui em 10. Vou definir a classe como sendo a variável classe. E antes ainda de rodar, eu quero que vocês tentem pensar e fazer uma análise de qual desempenho a gente deve esperar para esse classificador. Se a gente se lembrar, tanto o algoritmo ID3 quanto o algoritmo C4.5, eles têm como base uma medida de entropia para escolher quais são as variáveis que devem entrar na nossa rede, na nossa árvore de decisão. Concordam? Se a gente voltar aqui para o conjunto de dados que a gente gerou, nós geramos um conjunto de dados em que a entropia tende a ser o quê? Zero, né? O ganho de informação tende a ser nenhum para as variáveis atributo 2, 3, 4 e 5, porque metade deles estão vinculados a uma classe e metade estão vinculados a outra, concordam? E o único que tem, na verdade, um ganho de informação ou uma razão de ganho muito boa é esse atributo 1, porque ele sim, quando eu clico aqui, eu vejo que ele tem uma tendência de ir para uma classe ou para outra. Então, se o valor do meu atributo 1 é state 0, ou state 0, ou estado 0 aqui, então eu tenho pouquíssima chance ou pouquíssimas ocorrências da minha classe 0. E se a minha variável atributo 2, atributo 1, desculpe, tem o estado 1, então eu tenho muitas instâncias em que minha classe vai ser do estado 0. Isso significa que esse algoritmo tem uma forte relação com a classe, o que vai fazer que o ganho de informação ou a razão do ganho sejam altas para essa variável e baixíssimas para essas outras três. Concordam? Então, o que a gente espera é que a árvore seja formada por uma única variável, que é essa atributo 1. Agora, pergunta: será que isso deve se repetir para ID3 e para C4.5? Bom, para o nosso caso, para esse exemplo aqui, a diferença clássica entre os dois estaria no fato de que o ID3 está usando a razão, o ganho de informação e o C4.5 a razão do ganho.
Entretanto, percebam que todas as variáveis desta rede Bayesiana, ou deste exemplo que a gente está trabalhando, são binárias. Assim, o split information, quer dizer, aquele valor que você usa para dividir o ganho de informação e gerar a razão do ganho, vai ser sempre o mesmo, ou muito parecido para as duas. Na verdade, vai ser sempre o mesmo porque são todas binárias, certo? Isso significa então que o que vai acontecer aqui é que você vai ter o desempenho do ID3 muito próximo, se não exatamente igual, àquilo que a gente espera de quem? Do C4.5. Eles vão ficar muito parecidos. Qual seria a diferença? A diferença estaria na poda da árvore. Como a árvore vai ter uma tendência do ID3 de já ser pequena, porque você vai ter só o atributo 1, certo? Então, talvez mesmo com a poda, o C4.5 tenha exatamente o mesmo resultado do ID3. Talvez seja isso que a gente espere quando a gente execute os nossos dois algoritmos no Weka, certo? Então, deixa eu buscar aqui esse Explorer, que ele ficou aqui atrás, na verdade. Não, deixa eu ver onde é que ele ficou. Tudo bem, agora sim. Pronto, está aqui, certo? Então eu vou classificar com ID3 e vamos ver se ele vai acertar. Percebam, o desempenho do ID3 para esse conjunto de dados foi muito bom, ele acertou todas as instâncias, certo? E se eu olhar para a árvore que o ID3 gerou, ela tem uma árvore que só tem realmente um nó. Então, o atributo 1, se ele for estado 1, então a classe é 0, e se o atributo 1 for estado 0, então a classe é 1, que é exatamente o que a gente esperava que devia acontecer, certo? Se trocarmos o classificador pelo J48 e rodarmos de novo, percebam, novamente acertou 100% dos casos. Se eu olhar essa árvore, eu vou olhar até aqui em cima para a gente ver, ela é exatamente a mesma árvore. Atributo 1 sendo 1, o estado é 0, e atributo 1 sendo 0, o estado é 1. Tá? É o mesmo modelo, então, apesar de a gente estar usando os dois algoritmos, a árvore gerada é exatamente essa, que é a mesma para os dois. O que não é surpresa, a gente já esperava isso, certo? Agora vamos pensar no seguinte: e se eu escolher um classificador Bayesiano nessa história? Percebam então que quando eu escolho um classificador Bayesiano, os algoritmos que nós vimos, eles estão vinculados ao Naive Bayes e à rede Bayesiana. Eu vou começar com o Naive Bayes então. Se eu rodar esse algoritmo para o Naive Bayes, percebam, eu vou voltar aqui na geração dos dados, e essa geração dos dados que a gente teve, ela vai ser feita, deixa eu pegar de novo aqui, o Gini, e o nosso arquivo Gini, que ficou aqui, ele tem um naive Bayes. Então, o que a gente deveria esperar era que esse algoritmo do naive Bayes tivesse um desempenho muito bom, certo? Entretanto, percebam que esse é um algoritmo probabilístico, né? O naive Bayes que a gente está rodando. E nós temos aqui variáveis que têm um desempenho que não levam em consideração a classe. Então, apesar de haver este arco aqui, ou essa aresta conectando, ela está até em cinza, nós comentamos, porque se eu olhar a distribuição, percebam que não há influência da classe. Tanto faz se a classe for 0 ou se a classe for 1, os estados aqui é 50% para cada um. Como a gente acabou de ver, quando eu gero esses dados usando o ECA, como são dados probabilísticos, eu vou voltar aqui para vocês verem, nem sempre o que é 50% acaba sendo 5 e 5, por exemplo, em 10 instâncias, certo? Isso significa que um algoritmo ou um classificador com base no nosso paradigma probabilístico, ele pode ter um errinho de arredondamento por conta dessa variação, principalmente quando os arquivos de dados são muito pequenos. Então eu vou rodar o naive Bayes, dizendo que essa é a minha variável classe, e perceba o que aconteceu. Ele acertou 9 das 10 instâncias, o que é um acerto muito bom, mas é um acerto menor do que aconteceu, por exemplo, com a árvore de decisão, né, que foi direto naquele atributo. E se a gente pensasse, o que acontece é que o naive Bayes ele forçou
uma relação destas variáveis aqui com a classe. Então, apesar delas originalmente não terem influência nenhuma na classe, o Naive Bayes forçou com que essa influência existisse quando ele criou o modelo e começou a calcular. E como o arquivo de dados é muito pequeno, pode ter havido alguma coincidência de valores que ocorreram mais para uma classe do que para outra, e por isso, na hora de realizar a classificação, o que pode ter acontecido é que ele errou essa, na verdade, a classificação. Eu vou, por exemplo, identificar aqui a predição para tentar verificar qual foi o erro que ele fez. Vou rodar de novo na Naive Bayes e eu vou ver que onde aconteceu o erro foi aqui. Na minha variável, na minha instância, desculpem, de número 9, o que acontece é que eu tinha uma predição que deveria ser para estado 0 e aliás, o real deveria ser estado 0, o que aconteceu foi uma predição para estado 1. Né? Então esse aqui foi o erro que aconteceu nessa minha instância aqui, certo? Bom, e a minha árvore e a minha rede bayesiana, se eu rodasse agora? Se eu rodasse a minha rede bayesiana, percebam que o ECA, a gente começou a rodar isso na unidade passada, né, as redes bayesianas no ECA, e se eu rodar o ECA, a rede bayesiana do ECA no padrão dela, com todos os parâmetros padrão, percebam o que vai acontecer, ela vai ter uma tendência de se comportar muito parecido com o Naive Bayes. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E se eu olhar a rede bayesiana gerada, percebam, ela é uma rede bayesiana que na verdade representa um Naive Bayes. Foi isso que aconteceu. Então essa forçação de eu ter o atributo 2, 3, 4 e 5 aqui como relacionados diretamente com a classe fizeram com que a gente tivesse aquele errinho de classificação para aquela instância. Mas a árvore, aliás, desculpem, a rede bayesiana, teoricamente, não deveria ter essa história de forçar o Naive Bayes, concordam? Então, por que é que quando eu rodo com o ECA isso está acontecendo? Bom, se eu clicar aqui no BaseNet, nos parâmetros do meu algoritmo, e se eu clicar aqui em qual é o algoritmo que está procurando pela melhor rede bayesiana, vocês vão perceber que o primeiro parâmetro eu devo iniciar a rede como se ela fosse um Naive Bayes, e o parâmetro está para verdadeiro. Eu vou mudar esse parâmetro para falso, porque na verdade considerem que eu não estou querendo um classificador forçado no Naive Bayes, mas sim estou querendo uma rede bayesiana que represente a distribuição dos dados. Um outro ponto importante da gente mencionar é que o padrão do ECA é manter o número máximo de pais para cada variável igual a 1. E se eu fizer isso, percebam aqui, se eu deixar cada variável tendo no máximo um pai possível, o que acontece é que eu vou ter necessariamente um cálculo da distribuição de probabilidade bem mais simples. É por isso que o ECA deixa aquele 1 ali nesse nosso parâmetro. Né? Ele deixa 1 para ficar mais rápido o algoritmo. Entretanto, se eu começar como Naive Bayes e deixar como único pai possível, ou seja, cada variável só pode ter um pai, significa que raramente você vai mudar a sua estrutura da própria rede bayesiana. Então, em outras palavras, se você simplesmente roda o BaseNet aqui do ECA e não mexe nesses parâmetros, há uma tendência grande de que você esteja rodando, na verdade, o Naive Bayes. Então, eu vou mudar esse cara aqui, vou deixar em 3, por exemplo, né? Vou dar um OK, vou dar um OK de novo e vou rodar o classificador para ver. Percebam que rodando o BaseNet sem começar como uma rede bayesiana, e eu posso dizer para vocês que foi só essa diferença aqui que fez a gente acertar tudo, porque se eu olhar para a rede bayesiana agora, ela não é mais aquela rede bayesiana como se fosse um Naive Bayes. Ela tem a classe diretamente ligada ao atributo 1 e a classe diretamente ligada ao atributo 5. Percebam que essa ligação aqui apareceu por uma coincidência, porque quando a gente gerou os dados não existia isso aqui. E essas conexões entre atributo 3, atributo 5, atributo 2 são conexões que também apareceram por coincidência. Né? Então, como a gente tem um número muito pequeno de exemplos de treinamento, apenas 10 para esse caso, essas coincidências podem acontecer. Mas perceba então que eu consegui capturar, pelo menos,
que a classe está diretamente ligada ao atributo 1, não está diretamente ligada a todos esses, e tem aqui um ruídozinho dizendo que é atributo 5, que não impactou no erro da classificação, e eu consegui, então, 100% de classificação usando rede Bayesiana. Tá bom? Então, essa é uma análise preliminar do que a gente tem trabalhando com esse conjunto de dados que nós conhecíamos e sabíamos o que esperar dele, certo? Agora, o que a gente podia tentar verificar bom, a gente pode resumir, na verdade, que a árvore de decisão conseguiu trazer resultados bons para os dois casos, para os dois algoritmos que a gente tinha. O naive Bayes ficou um pouco confuso e acabou errando uma instância, principalmente por forçar que todas as variáveis tenham influência na classe, nesse caso não tinham, e mais, por forçar essa influência e usar um conjunto de dados muito pequeno, apenas 10 instâncias, e isso faz então com que coincidências possam acontecer e ele acha que a probabilidade seja diferente daquela que realmente é. A rede Bayesiana completa, quando eu comecei como naive Bayes, ela também teve o mesmo desempenho, e quando eu trabalhei a rede Bayesiana sem iniciá-la como naive Bayes, ela acertou ou corretamente todas as classificações. Entretanto, ela ainda teve aí um ruídozinho no modelo, se a gente olhar, que é por conta, a gente espera, pelo pequeno número ou pelo um número muito pequeno de instâncias de treinamento, certo? Será que se aumentasse o número de instâncias desta mesma base de dados, quer dizer, usando a mesma rede Bayesiana, os classificadores poderiam se comportar melhor? Essa é uma boa questão para a gente ver na sequência.